Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Então, atendendo a pedidos, eu vou aqui fazer mais uma videoaula para vocês em cima do conteúdo que vocês estão apresentando mais dúvidas. Bora lá, vamos comigo. Bom, o material que vocês têm aí é um material que fala sobre estrutura e transformação da matéria. E um ponto em que eu quero chamar bastante atenção para vocês é a questão da evolução dos modelos atômicos. Né, que é o que é isso, né? É a ideia que foi sendo desenvolvida, foi sendo gerada sobre como deve ser o átomo, né? Essa ideia foi sofrendo transformações ao longo do tempo, porque como eu disse para vocês na aula passada, a ideia, né, o questionamento sobre a constituição da matéria, ela começou em 300 anos antes de Cristo, com dois filósofos gregos, Leucipo e Demócrito. E até recentemente, né, meados aí do século XX, novas tecnologias, novos procedimentos foram sendo desenvolvidos e, com isso, houve a necessidade de propor uma alteração na ideia que se tinha a respeito do átomo. Lembrando que ninguém nunca viu um átomo até hoje, então trabalhamos apenas com modelos mentais, modelos imaginários de como deve ser o átomo. Ah, professor, mas como que se cria esse modelo imaginário? Como que eu vou imaginar algo que eu nunca vi? Você nunca viu o átomo, mas você consegue observar os fenômenos químicos, né? Então, a partir da observação dos fenômenos químicos, você propõe como que deve ser o átomo para explicar aqueles fenômenos químicos que são observáveis. Então, aqui na tela a gente tem uma apresentação do material que eu vou expor aqui para vocês. E nesse material, a gente tem aí os 4 principais modelos atômicos, né, que foram sendo desenvolvidos ao longo desse tempo. Né? Deixa só eu fazer uma coisinha aqui. Os participantes, tem alguém aí com o áudio aberto? Aqui. Opa, não, aqui mesmo. Pronto. E então são os quatro principais modelos atômicos aí na tela. E aí esse material aqui, ele resume um pouco de toda essa transformação que foi acontecendo ao longo do tempo. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom, que aí a gente consegue pegar tudo aqui na tela. Isso aí. Então, ó, os atomistas na Grécia Antiga, na Antiga Grécia, né? Atomistas são aquelas pessoas que se preocupam em estudar o átomo, em saber como que ele é, em saber como que ele funciona. E na Grécia Antiga, porque foi lá que começou os questionamentos, né? A filosofia, ela nasce ali na Grécia Antiga, 300 anos antes de Cristo, e não só sobre a composição do átomo, né? A composição da matéria, mas sobre tudo. Né? Os filósofos gregos, eles se perguntavam sobre tudo, e a partir daqueles questionamentos que aconteciam lá na Grécia Antiga, é que a gente teve o desenvolvimento da ciência ao longo do tempo. Então, especificamente na parte que interessa a química, a gente tem aí as contribuições de Leucipo e Demócrito. Eles imaginaram que a matéria não poderia ser dividida infinitamente, mas partindo-a várias vezes, chegaríamos a uma partícula muito pequena, uma esfera indivisível que recebeu o nome de átomo. Átomo, portanto, é uma palavra de origem grega que significa não divisível. Esse A do início da palavra átomo é um A designativo de não, é um A que quer dizer não. E tomo quer dizer divisível. Juntando átomo significaria não divisível. Seria a menor estrutura da matéria que não poderia ser, então, dividida a partir dela. Não poderia ter nada menor do que ela. Essa é a ideia que se tinha lá na Grécia Antiga com filósofos gregos, esses aqui representados nesses quadros aí, ó, Leucipo e Demócrito. Tá bom? Essa ideia fica por muitos séculos, né, até que em meados do século XVIII, lá em não, já é século XIX,
século XIX, ali 1800 e alguma coisa, a gente tem o primeiro modelo atômico. Por que é o primeiro modelo atômico se já se tinha a ideia de Leucipo e Demócrito? Leucipo e Demócrito eram filósofos, não eram cientistas. Tá? Então, Dalton, químico inglês, foi o primeiro cientista, né, sei lá, mais de 20 séculos depois de Leucipo e Demócrito, mais de 2000 anos depois de Leucipo e Demócrito, ele foi o primeiro cientista que pegou a ideia da estrutura atômica, né, de como que deveria ser o átomo, e, de fato, deu uma contribuição com uma ótica, com a perspectiva da ciência, e não só da filosofia. Então, ele propõe que o átomo era uma estrutura esférica, maciça, indivisível e isenta de carga. Tá? O modelo dele, o modelo atômico proposto por Dalton, ele fica conhecido como o modelo da bola de bilhar. É essa figura esférica que está aqui, ó, essa bolinha cinza. O átomo, segundo ele, na perspectiva do Dalton, era exatamente isso aqui. Né? Se fosse para fazer uma representação do átomo, seria essa aqui a representação. E é uma proposta de átomo, né? Uma ideia de átomo, que não é muito diferente da de Leucipo e Demócrito. Ele acrescenta algumas coisinhas, né, ao que Leucipo e Demócrito tinha proposto lá em 300 anos antes de Cristo, mas, na sua essência, são propostas muito semelhantes. A diferença é que ele dá um caráter científico na proposta. Né? Ele cria o que fica conhecido como postulados, né? Os postulados de Dalton. O que diz esses postulados de Dalton? Os postulados de Dalton são como como que eu posso dizer para vocês? Regras, leis, teorias de Dalton. Tá? Então, aqui, eu vou até escrever essa palavra aqui, ó. Postulados. Só não reparem a letra, porque escrever com o mouse é horrível. Postulados. Esses postulados falam exatamente como ele imaginava que fosse o átomo, que é isso aqui, ó. Uma estrutura maciça, esférica, indivisível e isenta de carga. Tá? Desse jeito aqui, modelo conhecido como bola de bilhar. Então, é importante que vocês saibam fazer esse tipo de associação. O cientista, John Dalton, o modelo atômico proposto por ele, que é o bola de bilhar, como que é a representação desse modelo, aqui, ó, é uma bolinha maciça. Bola de bilhar, pessoal, para quem não sabe, é bola de sinuca. Tá? Bilhar é um jogo que você faz com bolas de sinuca. Tá? E como ele imaginava, né? O que ele entendia do átomo. Né? Uma estrutura esférica, maciça, indivisível e isenta de carga. Deixa eu até anotar isso aqui para vocês. Ó. Esférica, maciça, maciça, indivisível, escreve aí, doido. Foi. Isenta de carga. Falou no modelo atômico de Dalton, é isso aqui que você tem que imaginar. Tá? Quando fala no modelo atômico de Dalton, você tem que pensar nisso aqui. Ó. Estrutura esférica, estrutura maciça, estrutura indivisível e uma estrutura isenta de carga. Modelo bola de bilhar, que é representado desse jeito aqui. Ok? Vamos seguir. O segundo modelo. O segundo modelo, ele vai surgir pouco depois ali do modelo de Dalton. E é proposto por Thomson. O nome do cientista é o Thomson. Ele propõe um modelo atômico que fica conhecido como modelo pudim de passas. Gente, isso cai em prova. Eu estou chamando a atenção porque às vezes fica assim, pudim de passas, né? O pessoal leva meio que na brincadeira, leva meio que na zoação, mas isso cai em prova. Então é por isso que eu estou chamando a atenção. Falei com vocês na semana passada e estou falando agora de novo. Ó. Esse modelo do pudim de passas, ele já admite a existência de carga elétrica no átomo. Então, a gente pode ver nessa estrutura aqui, ó,
nessa representação do pudim de passas, que a gente tem uma esfera laranja, que é uma esfera dotada de carga positiva. Ó, ela é positiva. A esfera laranja, ela é positiva, tá vendo? E, no entanto, na sua superfície, em contato com a carga positiva, a gente tem essas esferas verdes dotadas de carga negativa, tá? Que são os elétrons. Thomson chama essas cargas negativas, ele chama de elétrons, ok? Esse modelo é o modelo do pudim de passas, é um modelo proposto por Thomson, tá? E ele já admite, então, que o átomo é uma estrutura divisível. Eu já posso dividir o átomo em uma parte positiva e uma parte negativa. Caramba, Roberto, mas como que ele pensou isso? Nessa época aí, em que ele propõe isso, 1904, a ciência vivia um avanço no campo da eletricidade, lá das cargas elétricas, né? E tem um princípio básico da eletricidade, que é o princípio que fala sobre o comportamento das cargas, que diz o seguinte: cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Então, a partir desse conhecimento, ele agrega esses conhecimentos dentro do saber a respeito do átomo. Então, ele tipo assim, ele junta as informações, né? E aí é por isso que surge esse modelo aí que se assemelha, né, na visão aí do cientista, então, na época, a um pudim de passas. Então, por isso que esse modelo ele fica conhecido como o modelo pudim de passas. E aqui tem a imagenzinha dele, né? Não sei se é uma fotografia ou se é uma pintura, parece uma pintura, né? Uma pintura em preto e branco do Thomson, né? Então, agora a gente já tem aí uma divergência do modelo de Thomson com o modelo de Dalton. Porque lá no modelo de Dalton, né, a gente tinha que... tinha que ter um jeito de apagar isso aqui mais facilmente. Consigo. Lá no modelo de Thomson, de Dalton, a gente tinha que o átomo era uma estrutura esférica, maciça, indivisível e isenta de carga. Aqui o átomo ele já é divisível, possui cargas, né? O que mais que a gente pode falar? Basicamente é isso aí, né? Assim, as principais noções que você deve entender quando se fala no modelo de Thomson, no modelo pudim de passas, é isso daí, é que ele passa a ser divisível e ele começa a possuir, né? Ele passa a ter, no entendimento, ele passa a ter cargas elétricas. Então é o famoso pudim de passas, tá bom? Tranquilo até aí? É uma parte da química, gente. Isso aqui que a gente está estudando é química. Dentro da ciência como um todo, esse conteúdo aqui ele se refere à química. A gente está falando de átomo, de como que deve ser entendido o átomo, né? E é uma parte que não tem cálculo. Nem tudo em ciências, em física, em química é cálculo. Tem uma parte teórica. E aí é importante que a gente tenha a construção desse saber teórico bem consolidado, porque você só consegue chegar na parte de cálculo, né, entender lá aqueles cálculos, não sei o que e tal, se você tem bem compreendida a parte teórica. Não adianta você querer entender o cálculo se você não sabe teoria. Então aqui a gente está falando de teoria. Teoria, né? Então a gente precisa ter esse entendimento aí bem consolidado. O terceiro modelo atômico, modelo proposto por um cientista chamado Rutherford. O átomo possui duas regiões, uma central, denominada núcleo, que é dotada de carga positiva, que o Rutherford chama de próton. O Rutherford chama essa carga positiva de próton. O
o cientista anterior, o Thomson, ele chamou a carga negativa de elétron. E o Rutherford chama a carga positiva de próton. E ao redor desse núcleo tem uma eletrosfera, que é a região onde ficam as cargas negativas. Esse modelo ele fica conhecido como modelo planetário. Por quê? Na ideia que se tem aqui do modelo atômico, que é esse desenhozinho que está aqui, o que acontece? Dá uma impressão de que o núcleo, aquele centro vermelhinho ali, é dentro do sistema solar, o Sol, e cada caminho aonde os elétrons percorrem é a órbita de um dos planetas do sistema solar. Então a gente tem Mercúrio, a órbita de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Aí cada planeta numa órbita, né? E aí cada órbita acomodaria aí os elétrons. Dessa forma, dessa perspectiva, as cargas negativas elas não estão em contato com o núcleo. Isso é uma observação importante a ser feita nesse modelo atômico aqui, em comparação ao modelo atômico anterior, ao modelo do Thomson. Porque lá no modelo do Thomson, no modelo do pudim de passas, as cargas negativas elas estavam em contato com a superfície da carga positiva. Nesse modelo atômico aqui, no modelo atômico proposto por Rutherford, existe um espaço que, na proposta dele, é um espaço grande entre o núcleo do átomo e a camada de elétrons, né, que ele chamou ali então de eletrosfera. O Rutherford, ele não estudou muito bem os elétrons. Ele não estudou muito bem os elétrons. Ele estudou muito o núcleo, que é o local onde ficam os prótons. Então, tem até uma passagem na história da ciência que diz o seguinte, que no modelo atômico que o Rutherford propõe, ele fala assim, que o átomo ele é constituído de duas regiões. Uma central, chamada núcleo, onde ficam as cargas positivas denominadas prótons, e ao redor desse núcleo, sem tocar o núcleo, ficam uma nuvem de elétrons. Ele utiliza essa expressão, nuvem de elétrons. Então fica assim um negócio meio bagunçado ali ao redor do núcleo. É uma nuvem de elétrons, é uma nuvem de cargas negativas, garantindo assim o equilíbrio de cargas ali no átomo. E aí, um parceiro da época dele mesmo, um cientista da mesma época do Rutherford, chamado Bohr, acho que eu vou falar dele aí daqui a pouco, acho que no próximo slide fala dele. O nome do cientista é esse aqui, ó, Bohr, B-O-H-R. Ele estuda essa nuvem de elétrons. Ele faz um detalhamento dessa nuvem de elétrons, que é isso, vamos ver aqui. Não, aqui ainda está falando do Rutherford. Porque o Rutherford, daqui a pouco eu falo do Bohr. Guarda esse nomezinho aí, tá? Daqui a pouco eu falo dele. Porque o Rutherford, para ele propor esse modelo atômico aqui, modelo planetário, ele teve que fazer, né, como eu disse para vocês, os experimentos, né, os fenômenos químicos são observáveis e a partir do que você observa nos fenômenos químicos, você tenta explicar como deve ser o átomo. Então, qual foi o fenômeno químico que o Rutherford observou para poder propor esse modelo atômico? Foi esse experimento aqui. Ó. Ele trabalhava com radioatividade, uma coisa que vocês vão aprender lá no ensino médio. Então, o Rutherford ele trabalhava com radioatividade e ele fez esse experimento aqui. Gente, esse experimento ele é famoso, eu já vi ele cair em muitas questões de prova, tá? Então, ele pegou uma caixinha de chumbo, aqui, ó, uma caixa de chumbo, e essa caixa de chumbo ela tinha uma única abertura. Ele tinha um furinho, por onde ele colocou, lá dentro dessa caixa de chumbo, ele colocou um material radioativo chamado polônio. Ele colocou um material radioativo chamado polônio. Então, como havia uma única abertura, esse material radioativo ele emitia radiações chamadas radiações alfa, tá? E essa radiação ela foi direcionada
foi colocada aqui, ó, na direção de uma lâmina de ouro. Tá vendo essa chapinha dourada aqui, ó, é uma lâmina de ouro. E aí o que acontecia? Né? Em volta dessa lâmina de ouro, você tinha um filme fotográfico. Vocês, geração do século XXI, não sabem, mas antigamente as máquinas fotográficas tinham um filme dentro delas, onde você ia batendo a foto e aí passava um pedacinho do filme, batia outra foto, passava um pedacinho do filme, batia outra foto. E aí, quando terminava o filme, você tinha que enrolar o filme e levar numa loja para revelar as fotos. Antigamente era assim. Então, esse papel que está em volta aqui da lâmina de ouro é o mesmo papel utilizado, mesmo filme, material do filme fotográfico. Tá? Ah, professor, mas para que isso? A emissão alfa, quando ela bate nesse papel, nesse filme fotográfico, ela queima, ela deixa uma mancha. E aí o que ele fez? Colocou a lâmina de ouro, em volta da lâmina de ouro ele colocou esse filme fotográfico. E aí bombardeou a lâmina com essa radiação alfa, e aí ele observou o seguinte: parte da radiação atravessava a lâmina de ouro e batia aqui no fundo do filme fotográfico. Batia aqui no fundo, onde eu estou destacando aqui. Uma outra parte da emissão alfa, da radiação alfa, sofria um pequeno desvio e batia aqui assim, ó. Tá? E uma pequena parte da emissão alfa batia na lâmina e voltava. Ou seja, não atravessava a lâmina de ouro. Então, a maior parte atravessava, uma pequena parte sofria um pequeno desvio e uma menor parte ainda não conseguia atravessar a lâmina de ouro. Então, observando esse experimento, o que o Rutherford propôs? Se a gente pegar a lâmina de ouro, aqui, ó, estou desenhando a lâmina de ouro aqui na esquerda, ó, a gente olhando ela assim, dá uma impressão de que a lâmina de ouro ela é impenetrável. Ah, se eu bombardear um laser aqui nessa lâmina de ouro, esse laser ele não vai ter como atravessar, né? Só que na perspectiva de Rutherford, os átomos que compõem a lâmina de ouro, eles não estão colocados exatamente assim, ó, um do lado do outro. Tá vendo? Como eu estou desenhando aqui, é óbvio que eu aqui estou desenhando grande, né? Mas imaginem que cada esferazinha dessa que eu desenhei aí, cada bolinha dessa que eu tentei desenhar aí, seja um átomo de ouro. Se os átomos estivessem desse jeito aqui, se eu bombardeasse um laser aqui, por exemplo, esse laser ele não teria como atravessar, de fato, né? a lâmina de ouro. Então, o que o Rutherford propõe? Que os átomos eles estão colocados dentro da matéria, mas existe um espaço entre um átomo e outro. Entendeu? Existe um espaço entre um átomo e outro. E exatamente... Opa, fiz um... Imagine que isso aqui seja uma lâmina de ouro, tá, gente? Eu errei o desenho aqui. Então, esses espaços é que permitem que a emissão alfa atravesse a lâmina de ouro e atinja aqui no fundo. São esses espaços. Ou seja, Rutherford propõe o que fica conhecido como descontinuidade da matéria. Ou seja, a matéria ela não é contínua, ela não é inteira. Existem espaços microscópicos, espaços subatômicos entre a estrutura da matéria. Entendeu? Tem um vídeo, né, que está no YouTube, eu acho que eu até... Foi para vocês que eu tentei mostrar, acho que foi para outra turma. Eu mostrei o vídeo que quando você coloca, por exemplo, permanganato de potássio na água, o permanganato de potássio ele é um pozinho roxo, muito utilizado para tratar problemas de pele. Aí você tem que dissolver ele na água. Então, se você pega um copo e coloca o permanganato de potássio ali dentro, quando você joga o grãozinho do permanganato de potássio, é igual o sal de cozinha, só que ele é roxo.
Aí você joga aquele grãozinho ali, ele não cai reto. Ele cai fazendo meio que um zigue-zague. Como ele é roxo, quando ele vai caindo, ele deixa o caminho dele. Aí você consegue observar. Por que ele vem fazendo aquele zigue-zague? Porque ele vai buscando o espaço entre as moléculas de água para poder descer no copo. Você não consegue ver isso, por exemplo, com o sal de cozinha e com o açúcar, porque quando eles são incolores, né? O sal de cozinha e o açúcar, quando você bota na água, não deixa cor. Então você não consegue observar isso. Mas quando você pega um permanganato de potássio, por exemplo, que tem cor, quando você joga ele na água, um grãozinho de permanganato de potássio na água, né? Aí você observando, né, com delicadeza, você joga ali um grãozinho, você observa que ele cai e aí ele vai deixando um rastro, que ele é roxo. Aí esse rastro mostra que ele vai fazendo meio que um zigue-zague. E esse zigue-zague é justamente o caminho que ele vai encontrando entre uma molécula de água e outra. Então, quer dizer, quando você olha um copo cheio de água, você pensa assim, ah, não, esse copo aqui está cheio, não cabe mais nada dentro dele. Só que lá no espaço entre moléculas, lá no espaço entre átomos, você ainda tem espaço que pode ser preenchido, que é justamente esse caminho aí, que nesse exemplo do permanganato de potássio, ele vai fazendo. Entendeu? Então, a explicação que o Rutherford encontrou para dizer, para justificar a possibilidade da emissão da radiação alfa atravessar a lâmina de ouro foi essa. Só pode ter um espaço entre um átomo e outro, aonde a emissão alfa consegue passar e atingir aqui o fundo do filme fotográfico. Essa imagem aqui já está muito rabiscada. Eu vou abrir a imagem de novo. Não. Para a gente poder olhar ela ali sem estar tão rabiscada, para que vocês possam compreender melhor isso que eu estou falando. Que eu já rabisquei tanto lá na imagem. Cadê? Vamos lá. Rutherford, cadê ele? Aqui. Dá uma olhada na imagem aí. Observa isso que eu estou falando. A emissão alfa está saindo daqui de dentro da caixa de chumbo. A emissão alfa está saindo daqui de dentro. Aí ela vem, atinge a lâmina de ouro, uma parte vem aqui no fundo, ó, indicado aqui com esse número 1 aqui, tá vendo? Passa direto, atravessa, como se a lâmina de ouro não existisse. Uma outra parte vem, bate na lâmina de ouro e sofre um desvio e atinge aqui, ó, onde está indicado com o número 2. Tem para um lado e tem para o outro. Ó. Tem aqui também. Ó. E tem uma parte da emissão alfa que vem aqui, bate na lâmina de ouro e volta. Não consegue atravessar. Tá vendo? Atinge aqui nessa região indicada pelo número 3. Ah, Roberto, e essa parte, e essa emissão alfa que não consegue atravessar? Por quê? Por que ela não consegue atravessar? Lembra do desenho que eu falei? Que a lâmina de ouro é formada por átomos e que existe um espaço entre esses átomos. Essa emissão que não consegue atravessar é uma emissão que vem na direção e acerta em cheio o átomo. Acerta o núcleo do átomo. E aí ela volta. Ela não consegue atravessar. Entendeu? Mas a menor parte da quantidade de emissão alfa sofre isso. A maior parte consegue atravessar, seja desviando um pouquinho ou seja atravessando direto, entendeu? Então o nosso átomo ele está conhecido aí como um modelo planetário, que é o modelo do Rutherford, que é justamente essa ideia aqui, ó, onde você tem um núcleo e os elétrons girando ao redor desse núcleo, na região conhecida como eletrosfera. E aqui
nessa imagenzinha mais embaixo, a gente tem uma representação para ter uma ideia de como são essas dimensões aí a nível atômico. Observa que eu tenho aqui no centro, esse pontinho preto, é o núcleo do átomo. Núcleo do átomo. E ao redor dele, essa esfera amarela é a região da eletrosfera. Então, a eletrosfera ela é infinitamente maior do que o núcleo do átomo. Entendeu? Então, o átomo como um todo, ele tem mais espaço na eletrosfera do que no núcleo do átomo efetivamente. Tá? Ela é muito maior do que o núcleo. Tá bom? E aí, então, o Rutherford observou aqui, ó, o que Rutherford observou? Ponto de interrogação. Exatamente aquilo que eu falei para vocês. Ó. A matéria ela é formada por uma região, o átomo é formado por uma região central denominada núcleo, e ao redor desse núcleo fica a eletrosfera. Então, nesse desenho aqui, ó, é o modelo proposto por Rutherford. Então, a emissão alfa, né, a partícula alfa, vinha e conseguia atravessar, ó, uma boa parte conseguia atravessar, né? Uma parte sofria um desvio, ó, que é esse aqui, está desviando, e uma menor parte acertava em cheio o núcleo e aí era repelida, voltava. Né? Então, na ideia dele, de Rutherford, o átomo teria que ser desse jeito aqui. Porque se fosse do jeito que o Thomson representava, o pudim de passas, ó, esse aqui de cima é o pudim de passas. Ó. Se o átomo fosse desse jeito aqui, duas coisas. Ou toda a emissão alfa, toda a partícula alfa iria atravessar, ou nenhuma partícula alfa atravessaria. E não foi isso que o Rutherford observou. Ele não observou nem que tudo passava, nem que tudo não passava. Ele observou que uma parte passava, uma parte sofria desvio e uma parte retornava. Então, para explicar esse fenômeno que o Rutherford observou, ele propõe o modelo conhecido como modelo planetário, que é justamente isso aqui que eu falei com vocês. Esse modelo em que o átomo tem essa região central denominada núcleo, e ao redor desse núcleo fica a eletrosfera, formando o que ele, Rutherford, chama de nuvem de elétrons. Tá? Rutherford chama essa região ao redor do núcleo de eletrosfera, mas ele não explica muito bem. Lembra que eu falei com vocês que ele estuda muito o núcleo? Rutherford estuda muito o núcleo. Mas aí, essa região ao redor do núcleo, a eletrosfera, que ele não explica muito bem, vai ter um outro cientista, amigo do Rutherford, que vai explicar bem, que é o Bohr. Lembra que eu falei dele lá em cima? Do Bohr? Então, Bohr, ele organiza os elétrons em níveis de energia. O que são esses níveis de energia? São camadas, camadas que ficam ao redor do núcleo. Tá? Essas camadas, Bohr intitula pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Então, são 7 camadas que compõem a eletrosfera. Tá? E essas camadas elas são organizadas em ordem crescente de energia. Tá vendo aqui, ó, níveis de energia? Então, quanto mais energia tem um elétron, mais afastado do núcleo ele fica. Porque essa bolinha amarela aqui, ó, é o núcleo. Tá? Aqui, ó, é o núcleo. E aqui está a eletrosfera. Quanto mais energia tem um elétron, mais para fora, mais afastado do núcleo vai ficar esse elétron. Tá bom? Aqui tem uma fotinho aí, ó, do Niels Bohr. Chamar a atenção para vocês aqui em relação às datas. Ó. Bohr propõe isso em 1913. O Rutherford, ele é de 1908. Tem aqui a data? Não tem a data. 1900 e... por aí, 1910, 1908. Por aí assim. Não tem aqui, não tem. Ou seja, o que eu quero dizer?
que eles dois são praticamente são da mesma época, né? Eles se conheceram, eles trocaram informações, tá? Pessoal, eu vou fechar essa aula aqui e vou abrir de novo que já está acabando o tempo, tá bom? Então, aqui, vamos lá, continuando. Então, eu falava então que o Thompson, o Rutherford e o Bohr, eles eram contemporâneos, né? Eles eram da mesma época. Eles se conheceram, eles trocavam informações, eles faziam a pesquisa ali de maneira concomitante, né? Ou seja, ao mesmo tempo. E aí o nosso átomo, ele está ganhando corpo, né? Dentro desse estudo que a gente está desenvolvendo aí, que eu comecei lá com Leucipo e Demócrito, lá em 300 anos antes de Cristo, percebam que agora eu já estou aqui ó, em 1913, né? O nosso átomo ele está ganhando corpo, ele está crescendo, ele está adquirindo forma, tá? E aí a gente já falou de prótons, que possuem carga positiva, que fica no núcleo, e falamos de elétrons, que possuem carga negativa e ficam na eletrosfera, tá? E aí falta falar de uma estruturazinha para vocês aqui do ensino fundamental, né? Porque quando a gente vai para o curso superior, na faculdade, ou até mesmo num curso técnico de química, a gente aprende várias outras partículas que existem no átomo, né? Mas para vocês aqui no 9º ano e na maior parte do ensino médio, vocês estudam 3 partículas fundamentais do átomo, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Eu já falei de prótons e já falei de elétrons. Falta falar dos nêutrons. Nêutrons são partículas que não possuem carga, por isso que o nome é nêutron, que dá a ideia de neutralidade, tá? E que estão localizadas no núcleo do átomo. Porque eu expliquei para vocês agora há pouco que nessa época aí, né, um pouquinho antes, estavam surgindo muitos saberes acerca da eletricidade. O estudo da eletricidade no final do século XIX, né, ali 1800 e alguma coisa, né, século XIX, 1900, século XIX, 1800, é isso aí. A partir de 1801, é o século XIX. A eletricidade ela estava bombando, galera. Era assim, era a descoberta do momento. Era a descoberta no momento. Então, as cidades começavam a ter postes de iluminação pública com eletricidade. Teve a invenção da lâmpada, né, pelo Thomas Edison. Então, a eletricidade ela estava bombando no momento. Então, uma das coisas que estavam assim mais sendo ditas na época, que mais se falava, e que, inclusive, teve reflexo na sociedade, né? Porque tem isso também, né? As descobertas científicas, elas não são só para a ciência, né? A sociedade, que não é do meio científico, pegava aqueles conhecimentos, aqueles saberes, né? E trazia de acordo com a sua conveniência, né? O que eu quero dizer? Quando você estuda a eletricidade, lá, uma das primeiras coisas que se fala é a questão do comportamento da carga elétrica. Cargas iguais se repelem e opostos se atraem, né? Isso, para aquela sociedade lá do século XIX, gerou uma coisa que perpetua aí, até hoje, né? Que é a questão da sexualidade, né? Que o homem e a mulher opostos se atraem, que o homossexualismo é igual, se repele, né? Então, tem um contexto social embutido na hora em que você traz o saber científico para o comportamento da sociedade. Mas isso daí é objeto de estudo de uma disciplina chamada sociologia, que é de humanas, lá, geografia, fala um pouco disso daí. Não vou entrar nessa abordagem, só estou mostrando para vocês que o leigo, a pessoa que não conhece ciência, pega uma coisa solta da ciência e começa a falar de acordo com o que for mais conveniente para si. Entendeu? Igual aquela história de que o homem veio do macaco. Nenhum cientista falou isso. Nunca.
Nenhum cientista nunca falou isso, que o homem veio do macaco. Ah, mas o Darwin não falou isso. O Darwin não falou isso. Eu já li vários livros do Darwin, estudei Darwin profundamente. Darwin não falou isso, que o homem veio do macaco. Ah, então como é que surgiu isso? Lá, também no século XIX, 1800 e alguma coisa, quando Darwin propõe os trabalhos deles, a pesquisa dele, né? Porque na época, na Inglaterra, no principal, a Europa era o local onde o conhecimento estava fervilhando, né? O que acontece? Quando você tinha algum trabalho para apresentar, você tinha que submeter esse trabalho a um grupo de pessoas. E entre essas pessoas que integravam esse grupo que avaliava o seu trabalho, tinham muitos religiosos. Na época era a Igreja Anglicana, um ramo da Igreja Católica, que é mais rigorosa do que a Igreja Católica atual. A Igreja Anglicana. E aí teve um bispo que, quando o Darwin estava apresentando o trabalho dele, falou assim: ah, então quer dizer que você está dizendo que homens e macacos são iguais, né? Comparou o homem ao macaco, né? Dadas as semelhanças, né? Ter a mão com 5 dedos, possui pelos no corpo, glândula mamária, não sei o quê, que é um fato. Homens e macacos são mamíferos. Possuem 5 dedos na mão. Tem o polegar opositor, né? Consegue pegar as coisas. A gente só consegue pegar as coisas porque a gente tem o polegar que faz um movimento contrário aos outros dedos, né? E aí, um religioso falou isso quando Darwin apresentava o trabalho dele. E nessa apresentação do trabalho, além dessas pessoas que avaliavam o trabalho do cientista que estava sendo apresentado, você tinha pessoas que iam lá assistir aquilo, que não participavam da avaliação, mas podiam assistir à apresentação. E aí essas pessoas saíram daquele momento, daquela reunião, levando aquilo que o religioso falou. Que, né, no entendimento dele, o Darwin teria dito que o homem veio do macaco, mas não foi isso que o Darwin falou. Entendem como que são as coisas? Então, quando a gente estuda ciências, óbvio que para vocês no 9º ano não, mas quando a gente vai para o ensino superior, quando a gente vai para o mestrado, vai para outros níveis de formação, a gente estuda o todo, né? Tem um contexto social, né, por trás de cada descoberta científica, né? Você tem os reflexos que aquela descoberta acaba trazendo para a sociedade e de que forma ela vai ser interpretada de forma positiva, de forma negativa, entendeu? Tem vários porquês por detrás de tudo, entendeu? É muito interessante quando você começa a perceber essas coisas, porque é um sinal de que você está aprendendo a entender as implicitudes, né? As coisas que estão implícitas, né? O que tem por trás daquilo que está sendo dito? O que tem por trás daquela interpretação? Será que aquela interpretação é a melhor, é a correta, é a ideal? Entendeu? Tem vários, né, pontos a serem tratados por trás de alguma coisa. Mas, enfim, o nêutron ele foi, então, proposto lá em 1932 por Chadwick, tá? Que é esse senhor aqui que está na foto. Tá? E ele vai estar exatamente no núcleo do átomo, junto com os prótons. Junto com os prótons. Porque, como eu disse para vocês, o conhecimento da eletricidade estava bombando naquela época. E aí, o núcleo ele era formado por cargas positivas. Então, imagina aqui, ó, nesse círculo que eu desenhei aqui, um monte de carga positiva aqui dentro. Uma carga positiva, outra carga positiva, mais uma aqui, outra para lá. O que acontece? Cargas iguais se repelem. Cargas iguais se repelem. Isso era o que estava, assim, predominando na cabeça das pessoas na época. Então, como que o núcleo do átomo poderia ser assim
cheio de carga positiva, e elas não estariam se repelindo, não estariam se afastando uma da outra. Aí é onde entram os nêutrons. Os nêutrons, eles vão aqui, ó, no núcleo do átomo, fazer o isolamento entre um próton e outro. Ou seja, ele vai garantir que um próton não fique repelindo o outro. E isso é uma descoberta muito importante, porque se não existisse isso, se não fosse isso, o átomo ele seria uma estrutura extremamente instável. Ele ia ficar dando descarga elétrica, ele ia ficar explodindo, ele ia ficar instável. E, no entanto, o átomo não é assim. Né? A gente tem aí vários materiais ao nosso redor. Eu estou sentado agora em cima de uma cadeira e ela está aqui estável, direitinho, estabilizada. Né? Se não fosse isso, se não fosse os nêutrons, eu poderia estar queimando minhas nádegas agora aqui, meu bumbum aqui em cima da cadeira, que os átomos iriam estar liberando energia por conta dessa instabilidade. E, no entanto, não é isso. As coisas elas são harmônicas, né? Elas são equilibradas. Então é isso aí, ó. São os nêutrons que garantem esse isolamento aí no nosso átomo. Lembrando que o nosso átomo ele ainda é conhecido como modelo planetário. Mesmo com a descoberta, a proposta dos nêutrons, você tem aqui um modelo planetário, né? Geralmente, pessoal, quando a gente vê um desenho, quando a gente vê um filme, né, os personagens de história em quadrinho, lá, os super-heróis, quando tem alguma referência ao átomo, a gente vê o átomo representado dessa forma que está aí na tela. Né? No entanto, a gente tem um modelo mais atualizado do átomo, que é um modelo de Summerfield, onde Summerfield diz que as órbitas ao redor do átomo não são órbitas perfeitas, não são idênticas. Né? Então, eu tenho aqui o núcleo, ao redor dele eu tenho órbitas que são elípticas. Tá? O que é uma elipse? Você tem a circunferência e você tem a elipse, que é uma circunferência mais achatadinha, que é esse modelo que está aqui. Ó. Tá vendo? Você tem aqui o primeiro, tá? O primeiro é uma circunferência, mas à medida que vão surgindo os outros, vão se tornando cada vez mais elípticos. Tá vendo? São essas elipses que formam as órbitas dos elétrons ao redor do núcleo do átomo. É o modelo de Summerfield. É um modelo que a gente chama um modelo 3D, né? É um modelo 3D. Porque o átomo, quando a gente desenha, a gente tem uma ideia de que o átomo é uma coisa plana, que todas as órbitas estão no mesmo plano. Né? Aqui eu estou desenhando aqui a metade, né, de um átomo, vamos assim dizer. Mas, na verdade, cada órbita ela está em um plano. Então, por isso que a gente tem o núcleo, aí vem uma órbita para cá, nesse plano, outra órbita em outro plano, outra órbita em outro plano, e outra, e assim o átomo ele vai sendo desenhado. É óbvio que, para fins de estudo, é melhor a gente desenhar ele plano, né? Desse jeito aqui. Por isso que quando a gente desenha um átomo para estudar, para fazer as observações, as considerações, a gente desenha ele nesse modelo plano aqui. Mas a gente tem que ter um entendimento de que o átomo é um modelo espacial. 9h29, já estou acabando, tá, galera? Fica tranquilo aí. Ó, desse material aqui eu já acabei, tá? Eu tenho só mais um negocinho para mostrar aqui para vocês, que é o do... Cadê? Vamos lá, abre aí, me ajuda. Isso aqui. Que é esse aqui. O nosso átomo, ele tá... Ah, legal. Minha imagem ficou em cima do... Deixa eu descer aqui, porque ficou em cima. Aqui, tá bom, aqui. Agora vai. Nosso átomo, então, ele tá desse jeito aí. Ó. Ele possui 3 estruturas fundamentais. Prótons, nêutrons e elétrons. De acordo com a localização, prótons estão no núcleo, nêutrons também no núcleo e os elétrons na eletrosfera.
De acordo com a carga, prótons são positivos, nêutrons não possuem carga e os elétrons são negativos. A massa, ou seja, aquilo que confere peso ao átomo, né? Basicamente, a massa está no núcleo, ou seja, somente prótons e nêutrons. Os elétrons possuem massa desprezível. Tá vendo aqui, ó? Zero. Deixa eu limpar a tela para vocês verem. E a representação? Quando eu quero falar de prótons, geralmente a gente utiliza um pezinho minúsculo. Tá? Quando eu quero falar de nêutrons, a gente usa a letra N minúscula. E quando a gente quer falar de elétrons, a gente utiliza a letra E com um sinal de menos em cima, assim, ó, como se fosse um expoente. Tá? Então, prótons, nêutrons e elétrons. Gente, essa informação que está aí nessa tabela, vocês vão ter que saber, tá? Vocês vão ter que saber isso aqui. Tudo. Quais são as partículas, aonde elas estão localizadas, qual a carga de cada uma delas, qual a massa, como elas são representadas e outras cositas que vocês ainda vão aprender em cima desse conteúdo aqui. Tá? Alguém tem alguma coisa para perguntar? Ou ninguém quer perguntar nada, quer logo que acabe isso para ir dormir de novo? Bora, gente, fala aí. Nada a declarar. Nada a declarar? Nada pra perguntar. Ah, beleza. Nada pra perguntar. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Eu entendi. Então tá bom. Então é isso. Por hoje foi só, tá bom? A gente volta a se falar semana que vem. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau.